Nessa aula, a gente vai trabalhar a representação cartográfica e as legendas de um mapa, certo? Então, eu vou abrir aqui o slide para vocês, que eu vou trabalhar com vocês para mostrar que tipos de mapas são esses, os tipos de símbolos, as cores de um mapa, ok? Carregando aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês falem, vocês anotem no caderno de vocês, escrevam no slide, certo? Identifiquem também, marquem o livro de vocês, porque isso é legal para você estudar. Vamos lá, representação cartográfica e legenda. Primeiro a gente vai trabalhar cores e linhas, certo? No primeiro momento, os símbolos são variados e estão inseridos nos mapas para facilitar, gente. Facilitar a compreensão da representação, certo? Como a gente pode ver aqui no avião, vai identificar que é um aeroporto. Então, a partir de uma figura, a partir de um símbolo, fica fácil de identificar no mapa, certo? Como tem o porto, tem o naviozinho, tem a indústria, o trem, que vai representar a estação de trem, o túnel, que vai representar um túnel, certo? Então, a partir desses símbolos, ok? Espero que vocês entendam essa parte. Se não tiver dúvida, vocês falam comigo, ok? Vamos lá. As cores são utilizadas para representar e identificar elementos geográficos no mapa. Vamos lá. A partir das cores, a gente pode identificar uma praia, uma área urbana, uma floresta, um campo, certo? Como vocês podem ver nesse mesmo quadro aqui, ó. A praia é uma cor mais marrom claro. A área urbana, o vermelho, campos, um verde mais claro, certo? Então, a partir desse momento, vai identificar as cores. Então, ele vai facilitar também, ok? Agora, nas linhas, também vocês podem observar, né, aí no nosso quadro, algumas linhas que vai representar uma fronteira internacional, a divisa de estado e também o limite de municípios. Então, ele tem várias características. Essa linha pode identificar ou uma linha de uma fronteira de um país para outro, de um estado, de uma região ou de um município, certo? Então, identifiquem bem essas linhas que existem, certo? Então, é muito fácil. Quando fala-se de linha, a gente também pode falar de curva de nível. Mas, pessoal, o que é curva de nível? No próximo slide eu vou mostrar para vocês, ok? A curva de nível podemos elaborar no perfil topográfico. Olha aí, ó, mapa topográfico, como vocês podem ver aí acima na figura do lado esquerdo, certo? Da tela. Então, a gente vai pegar um perfil topográfico e vai identificar nesse mapa, certo? As curvas de níveis são linhas fechadas. Identifica bem aqui nessa figura direita. Vocês podem identificar aqui. Vou pegar aqui essa parte vermelha para a gente identificar. Olha bem. Ó, são linhas fechadas. Vocês podem identificar as linhas fechadas, muitas vezes distorcidos, um pouco troncho, mas esse aí são, vamos lá, pode ser uma montanha, pode ser uma escarpa, pode ser um planalto, pode ser uma serra. Então, pode ser qualquer coisa que tenha a questão de altitude, ok? Então, as curvas de nível são linhas fechadas que representam pontos de mesma altitude no mapa cartográfico ou topográfico, certo? Melhor dizendo, pessoal, a gente pode construir um gráfico com a indicação das altitudes de determinada região. Então, a gente pode identificar, a partir desse gráfico, essa curva de nível, certo? Quanto mais alto, quanto mais perto do pico, mais alto, essas linhas fechadas vai ser pequenininha, certo? Quanto mais no plano, mais perto do chão, mais larga vai ser essas linhas fechadas. Como a gente pode identificar aqui
nessa figura do lado direito, ok? Tipos de mapas. Muito simples, algo que não é muito trabalhoso de se trabalhar e também não é difícil de entender, não, certo? É mais a questão do visual. Você vai olhar para o mapa e vai identificar que função é essa que o mapa vai representar. Vamos lá. Nesse primeiro mapa aqui do lado esquerdo, é as bacias hidrográficas do Brasil. E esse mapa, ele vai mostrar o que para a gente, certo? Ele vai mostrar, ele vai descrever a distribuição de rio, quanto, tipo, a dimensão, o rio que tem nessa região, ok? Aqui a gente pode ver a bacia do rio Amazonas, esse azul mais escuro, a bacia do rio Tocantins, certo? O azul um pouco mais fica no meio do claro, né? Então, a gente vai identificar esses rios. Então, a bacia hidrográfica, o mapa hidrográfico vai identificar os rios, ok? Vamos lá. Segundo tipo de mapa é o mapa topográfico. Lembra que eu trabalhei lá a curva de nível? Ele vai sair bem aí. Por quê? Ele vai demonstrar as altitudes de um mapa. Então, quanto mais alto a altitude, certo? Mais marrom ele vai ser. Quanto mais baixo, ele vai ficar verdinho. Então, a gente tem que identificar as cores também. Olha aí a importância. Sempre vai haver na legenda, como vocês podem ver aqui, sempre vai haver na legenda, o pontinho vermelho, aqui a legenda, os tipos. Então, ele vai ajudar a identificar. Continuando, os tipos de mapas. O mapa geomorfológico. O nome é estranho, o nome é grande, é esquisito. Mas o mapa geomorfológico nada mais é que o mapa das formas de relevo do nosso Brasil, certo? Então, ele vai explicar, ele vai identificar onde é um planalto nordestino, o que é um planalto do Maranhão-Piauí, um planalto central, uma planície, uma planície do Pantanal, certo? Uma planícies e terras baixas costeiras. Então, a gente vai identificar as formas de relevo que existem em determinada região, ok? Não é difícil. Qualquer dúvida, vocês escrevam e depois vocês me perguntam, tá certo? Não esqueçam de anotar, porque essas informações são importantes. Identifiquem também no livro de vocês que essa questão está no livro. Bora lá! Mapa climático, do lado direito do mapa. A gente pode ver aqui, o mapa climático, ele vai mostrar os tipos do clima em determinada região. Se eu quisesse pegar o clima de Pernambuco, era só ampliar aqui, eu pegava o mapa de Pernambuco e identificava o clima de lá. Ao mesmo tempo, se eu quisesse ver do Rio de Janeiro, faria a mesma coisa. Aqui eu peguei o clima do Brasil. Então, a gente tem essa dimensão de um clima total do Brasil, ok? Mapa de vegetação agora, certo? O mapa de vegetação, ele indica a distribuição de diversos tipos de vegetação que tem numa área, ok? Então, tem a caatinga, tem a floresta de araucárias, certo? Tem o cerrado. Então, esses tipos de vegetação. Continuando. A gente também pode identificar uma representação de um elemento, uma construção de um mapa, a partir, vamos dizer assim, criada pelo homem, certo? O mapa da população já diz isso, ele vai representar a concentração de pessoas, quantas pessoas tem em determinada área. Aqui vocês podem observar de novo as cores, olhem bem a legenda, olha o pontinho vermelho aqui, cadê o pontinho vermelho? Aqui. Quanto mais escuro, mais pessoas concentradas em uma determinada área. Quanto mais claro, vai ser menos pessoas, certo? Então, sempre vai ter uma legenda no mapa. Vai ter um título, vai ter uma legenda identificando isso e também a escala, ok? Prestem atenção nesse mapa histórico. O mapa histórico, ele representa lugares ou fatos históricos. Aqui,
eu trouxe bem o Tratado de Tordesilhas, certo? Como vocês devem ter estudado em História ou vão estudar. Então, aqui a gente pode ver um mapa histórico, lembrando aqui a legenda, tem as linhas, olha bem as setinhas, então ele vai representar as linhas. Esse movimento das setas, ele vai identificar que característica, o que é cada coisa, ok? Para a gente identificar, compreender bem o mapa. O mapa político agora, certo? No mapa político, a gente vai identificar os limites, certo? Os limites dos países, das regiões, dos estados e dos municípios, ok? Bora lá. Dependendo da característica que você quer. Eu quero um mapa da América Latina. Estou aqui com o mapa da América Latina que eu trouxe para vocês. Então, ele vai trazer todos os países da América Latina. Agora, se eu quisesse um mapa do Brasil, ele vai me mostrar, ia ampliar, ele ia me mostrar apenas o Brasil e os limites dos estados, certo? Se eu quisesse pegar um mapa de uma região, a região Nordeste, ele ia identificar, certo? Ele ia identificar os limites dos estados que pertencem à região nordestina, certo? A região do Nordeste.